Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Sou o Carlos Martins e hoje eu recebo aqui o querido professor, super amigo, queridão, professor Bigode. Seja muito bem-vindo aí ao programa da Matemática Humanista, Bigode. Viva! Tudo bem, Carlos? Tudo bem, amigão? Um abraço para todo mundo aí que está assistindo o seu programa. Já vi os nomes de umas pessoas aqui. Manda um beijo especial para a Denise, que é minha amiga do peito. Eu não consigo ver os outros nomes, né? Mas a Denise... A Denise aqui, mandando um beijo para a Denise. Tá bombando já aqui a Sádia, a Mercedes Mate, a Shirley Conceição, tá o Ricardo Guimarães, o Rodrigo Cavalcante, Daniele Bruno tá aqui, o Pimenta, aí Pimenta, que tava ontem Pimenta. Aqui. Aí, ó. Belo programa ontem, Pimenta. Pô, apimentou geral. Ontem pegou fogo o negócio aqui, foi muito bom. A Ana Calef tá aí, olha que legal, mandando beijo. A Monique Vital, e aí, que legal, Monique, beijo, querida, saudade sua. A Estela Siqueira, a Nelly Bruno tá aqui, adoro o Bigode, que legal. Juarez Jokoski, a Ana Carla Gonçalves está aí, o Wellington Tatagiba, pô, um monte de gente aqui, Maria Helena Roxo, a Rafinha Nóbrega está aqui, olha que bacana. Nossa, olha, tá bombando, tá com a bola toda, Bigode, tá, o negócio tá pegando fogo, muito bom. O Vitor lá de São Paulo, tá também, Pernambuco tá aí com o Elimar, olha, é o Brasil inteiro aí assistindo, ligado na Matemática Humanista nessa tarde de sexta-feira. E a gente recebe o Super Bigode. A gente ontem, Bigode, teve aqui um programa muito legal. Eu até te agradeço a presença lá. Foi muito bacana, você estava lá participando também com a gente. Foi ótimo. A gente estava falando sobre o Malbataan e a Praça da Matemática. Então tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. É uma conexão natural, é quase que uma extensão, né, bacana assim, do programa de ontem. Mas antes da gente começar, eu ia te pedir para você falar um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que é impossível, tem que ser o resumo do resumo do resumo, porque se há um sujeito com uma trajetória gigante, é você, mano. Então, se for para falar de trajetória, vai ser muito tempo. Mas como você, de uma certa maneira, se aproximou da educação matemática e, particularmente, da matemática recreativa? Você é um expoente, você é uma referência nacional nessa área. E eu queria saber como você chegou nesse ponto. Qual foi o bichinho que te mordeu? Qual foi o evento que disparou isso? Olha lá, realmente eu tenho uma longa história por um motivo. Eu comecei muito cedo, né? Então, eu entrei na universidade e eu logo em seguida já estava me abraçando com a educação matemática, que não era reconhecida na universidade. A Ana Calef, que está aí, ela sabe muito bem do que eu estou falando, né? E, na verdade, eu entrei para fazer matemática pura e depois eu achei que a matemática pura não combinava com a minha vida militante, né? A gente estava ali derrubando a ditadura, né? E aí ela tomava muito a vida pessoal e eu resolvi entrar na matemática aplicada e descobri que a matemática aplicada era uma matemática pura com outros problemas, né? Mas também com o mesmo nível de exigência de dedicação integral. Nesse meio tempo eu fui fazer jornalismo, etc. Mas eu tive a felicidade de correr atrás, que eu comecei a dar aula logo no primeiro ano, né? E correr atrás, e eu fiz o primeiro curso de ensino da matemática que teve na USP. Incrível, né? Foi em 1977, graças aos esforços da professora Elza Gomide. Então, lá em 77, eu tive meus primeiros contatos com aluno de matemática pura que frequentava colóquio, né? Tive meu primeiro contato com Piaget, com Freud, então, com Dienes, com Polya, com todos esses caras que são as referências, né? Que foram, assim, os caras que formaram a geração dos que já se aposentaram, né? E mesmo assim a universidade ela não aceitava, ela achava que educação, ensino era perfumaria. Eu acho que ainda acha isso, né? Em alguns lugares. E aí eu tive a felicidade de me encontrar com um grupo, me desculpe aí o pessoal,
é carinhoso que eu vou falar, um grupo de velhinhas, né? Que era o CEM, Centro de Educação Matemática, formado por grandes mulheres, Ana Frank, Lucília Bechara Sanches, Manúcia Lieberman, Lídia Lamparelli andou por lá, tal. Então, na verdade, a minha universidade foi o convívio com mulheres guerreiras. Tá? Essa foi a história. Na época, o Biratã ainda era um matemático, estava nos Estados Unidos, etc. e tal. Ele não era essa referência, tá? Que a história da educação matemática brasileira é uma história de mulheres guerreiras. E o Rio de Janeiro tem muita gente aí, Maria Laura, Esther, Ana, e muitas outras. Se eu ficar falando aqui Moema, se eu jogar minha memória sobre as mulheres do Rio de Janeiro, né? No Rio Grande do Sul, a Esther Grossi, a Mônica Bertoni, na Bahia, a Marta Souza Dantas, e etc. e tal. Bom, então, com o convívio com o CEM, eu sempre fui um professor muito atrevido, que tive a felicidade de trabalhar em escolas que não eram escolas autoritárias, né? Por exemplo, a primeira escola, chamada Escola Construtivista do Brasil, eu trabalhei. Depois veio a Chave do Tamanho aí no Rio de Janeiro. Então, a escola foi um laboratório. Então, de modo indireto, eu estou trabalhando com matemática recreativa da perspectiva que eu vou colocar, ou mesmo da perspectiva da educação matemática realística do Freudenthal, sem saber quem era Freudenthal, né? Mas aí o resto da história já está aí documentado em teses e em livros, né? Porque eu tive a oportunidade de fazer umas notas de aula sobre o que eu fazia em sala de aula sobre resolução de problemas, antes da resolução de problemas virar moda. E eu tive a felicidade de conhecer o Biratã aí no Rio de Janeiro, em 1984. 4 anos depois da morte do Piaget, teve aí um grande congresso internacional e internacional de educação piagetiana. E ali eu conheci o Biratã. E, na verdade, o meu interesse na época era matemática. Eu estava interessado em teoria das catástrofes e educação, acredite. E conversei sobre isso com o Biratã me levou a sério, eu era um moleque que talvez não soubesse exatamente o que estou falando, e quando eu chego em São Paulo, isso em 84, eu recebo um envelopão da Unicamp, do Biratã me mandando um montão de material, desde educação, teoria das catástrofes, etc. Aí eu fiquei muito feliz e encorajado, como é que esse monstro sagrado dá atenção para mim, né? E tomei a liberdade de escrever notas de aula e enviei para ele. E alguns 6 meses depois eu recebo uma carta dos Estados Unidos, do Biratã, falando: olha, Bigode, isso que você está falando é a coisa mais avançada que eu já vi até agora sobre resolução de problemas, e me apresentou todos os caras que estão mexendo com resolução de problemas nos Estados Unidos naquela época, que era o Kilpatrick, o Schoenfeld, o Lester, etc. e tal. Com essa carta dele, aí ele me estimulou a escrever um trabalho para um congresso. Com essa carta dele, eu consegui uma bolsa e fui para o México. E ali no México, em 85, na CIND Guadalajara, é onde surgiu tudo, porque eu saí de lá como responsável por organizar o primeiro Encontro Nacional de Educação Matemática, com a finalidade de fundar a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Ô, meu querido Valber está aí, aquele abraço, Valber. Tá todo mundo aqui, rapaz. Eu tô aqui tô ficando doido. Tô te ouvindo, é um olho em você, um olho na tela aqui. Tô ficando... Muito bom, então, muito carinho. Então tem um pouco disso, mas tem uma outra coisa que marcou a minha carreira para o bem e para o mal. Eu vou explicar por quê, tá? Sim. Nessa altura eu não tinha nem o diploma da graduação, tá? Então eu não tinha uma carreira acadêmica, embora tivesse reconhecimento fora do Brasil. Eu fui como professor convidado para a Universidade Autônoma do México e tal. Depois eu circulei pelo Canadá, eu andei por aí, fui parar na Espanha, que o meu doutorado é de lá. Mas o fato de ter uma vida mais ou menos pregressa nesse negócio me deu muita liberdade, porque eu não estava amarrado a estruturas. Sim. Então, isso me possibilitou fazer muitas coisas. Então, escrever um livro fora do padrão, foi o primeiro livro didático fora do esquema da matemática moderna, né?
E eu fui fazendo tudo com muita liberdade, né? E, na verdade, eu usei a educação matemática como uma opção de militância, de transformação de mundo, né? É isso. É isso E aí. essa É isso aí. é um pouco da ideia, tá? Continua aí. Meu café. Maravilha. Aqui, ó, aqui tá mandando abraço pra gente, ó. O Super Léo Oi, Aquino tá aí. Tá aquele mandando abraço, Léo. abraço aí, um abraço, Grande Léo, para bom. você. O Léo vai estar participando aqui também do. A gente vai ter um seminário aqui na Matemática Humanista de Educação Matemática Inclusiva. E o Léo vai Maravilha, estar. maravilha. O Léo vai estar falando sobre educação matemática inclusiva e síndrome de Down. Vai ser Isso, conheço. muito bacana. A gente vai conversar sobre esse assunto tão importante. Né? Nossa, vai ter uma turma da pesada. O pessoal tem que conferir a programação aí do seminário. Hoje eu já fechei já com um monte de gente. Vai tá vindo. Olha só que legal, Bigode. Vem o Ildeu Castro, presidente da SBPC. Isso, conheço. A gente vai falar sobre a importância dos programas de divulgação científica na inclusão profissional dos jovens. Vamos receber a professora Márcia Barbosa, lá da Federal do Rio Grande do Sul, física da melhor qualidade. A gente vai falar sobre gênero e diversidade na comunidade científica. Então, é inclusão de todo jeito, Bigode. E é isso que você falou aí há pouco. É uma causa que não acaba na matemática em si. Né? Matemática é meio, não é não, Bigode? É isso, é isso. A matemática é o meio. E eu vou te falar uma coisa, né? Dá muito prazer. Eu não sou CDF, como o pessoal diz, entendeu? Eu faço tudo por muito prazer, tá? É um prazer você pensar em alguma coisa, levar para a sala de aula e ver aqueles olhos brilhando, tá? Vou aproveitar a referência que você fez do Léo. Volta e meia ele posta uns vídeos dele dando aula e ele mostra umas aulas ali que, pô, é uma loucura, as pessoas, mas eu posso fazer isso, mas o Léo faz, ele deu aulas de lógica, eu já assisti, né? O que importa é aquela devolução, que é aquele olho brilhando, aquela sacação, é o aluno... Já que a gente está falando em matemática criativa, deixa eu contar uma coisa aí para o povo. Conta aí, que está todo mundo aqui curtindo. Vai ter uma hora em que eu vou, talvez, apresentar alguma coisa sobre os temas férteis para você fazer matemática criativa. Aí, ó, eu já vou avisando todo mundo que eu ainda não falei o que eu penso sobre matemática criativa, tá bom? E é necessário eu falar no meio do caminho, para a gente não ficar com aquela ideia, matemática criativa é gostosa, é bonitinha, etc. Tal. Não, a minha perspectiva é outra e daqui a pouco eu vou falar. Né? Mas, o Vinicião aí, esse é um grande educador em ciências, viu? Prazer, Carlos. Vinícius. Conheço a peça, Vinícius Signorelli, conheço, pô. Escuta, ele tá me conhecendo agora, mas eu já conheço ele. Tá Legal, cara. Grandes encontros. Bem-vindo aí, Vinícius. Mas o que eu ia te dizer é que, dentre os temas os férteis, um campo de problemas fértil para fazer a matemática criativa da perspectiva que eu coloco, e a perspectiva que eu coloco é uma perspectiva que envolve os alunos, tá? Não porque é bonitinho e gostosinho, tá? Mas é porque aquilo realmente mobiliza eles para fazer uma investigação, para levantar uma conjectura, para fazer o trabalho que o matemático faz antes dele publicar. Aquilo que ele faz escondido dentro da salinha dele. Tá? E do jeito que ele trabalha lá na salinha dele, não é do jeito que ele escreve o paper, todo mundo sabe disso. Né? É que nem aquela comida muito bonita do restaurante francês, todo decoradinho, etc. e tal, que não mostra a bagunça da cozinha, a sujeira da cozinha, o processo, o cara queimou o dedo, etc. Né? Mas a matemática recreativa ela tem uma força muito grande, né, de envolver alunos de qualquer idade numa atividade de investigação, que é o ponto que eu vou querer bater na tecla. Né? Sim. E uma das coisas que eu gosto de trabalhar é teoria dos números. Sim. Teoria dos números é um campo muito rico, né? Bom, para quem não está muito acostumado com teoria dos números do jeito que se trabalha no ensino superior, tá? Que é uma área maravilhosa, encantadora, né? Mas ali no ensino fundamental 2, quando a gente está trabalhando com múltiplos divisores, regra de divisibilidade, tudo aquilo lá, de números primos, tem a ver com teoria dos números, né? E um problema que eu gosto de propor para os meninos é a conjectura de Goldbach.
Sim. O que diz a conjectura de Goldbach? Qualquer número par, tá? É soma de dois números primos. Né? Eu jogo esse enunciado, né? E Sim. Aí, obviamente, os alunos vão quebrando essa história, né? Porque eles puxam o 2. Cara, o 2 só dá para fazer 1 mais 1. Aí, mas o 1 não é primo, então você reforma a conjectura, reforma o problema. Então, qualquer número par maior do que 4. Então, na verdade, a gente está reproduzindo... Lacatos na veia, a gente está reproduzindo como foi o processo, porque eu, quando eu fiz o meu ensino de ginásio, quando eu fiz lá, tinha 10 anos, o meu livro do São Jorge, um era primo, um deixou de ser primo recentemente, por um ajuste aí no discurso matemático, né? Tá? Então, hoje, a conjectura de Goldbach diz que qualquer número par maior do que 4 é soma de dois números primos. O movimento natural dos meninos é querer derrubar a conjectura, tá? E aí ficam falando números e a gente vai desafiando, aí um acerta, o outro erra. Por exemplo, se eu falar 40, tá? Aí alguém vai falar 17 mais 23, ok, 17 mais 23 dá 40, tá? 50, 23 mais 27, aí vem o Sim. outro e corrige, opa, 27 não é, 27 é composto. E vai nesse jogo, e a gente vai até 100, tal, e aí ocorre aquilo que eu chamo de efeito Karate Kid. O efeito Karate Kid, todo mundo assistiu o filme do Miyagi, do menino que quer aprender a luta e etc e tal, e aí o mestre manda ele encerar, manda ele varrer, manda ele pintar, e quando ele menos se dá conta, ele desenvolve as habilidades. Então, a conjectura de Goldbach, em 20, 30 minutos de aula, em que todo mundo fica desafiando o outro, corrigindo o outro e reforçando uma hipótese, gera como saldo que os alunos memorizam números primos, memorizam sem ter que decorar. Sim. Eu procuro fazer essa natural, distinção. Né? Decorar é uma coisa, no uso. Né? E obviamente, menino com 10, 11 anos, eles são safadinhos, né? Aí ele joga o 2000. E o que ele joga? O 2000, eu falo, 3 mais 1997. O que aconteceu agora? Se criou um novo problema, que é decidir se o número 1997 é primo. Então, a gente faz o caminho da matemática, tá? Sim. Que desde Euclides até agora, né? Que é o teste da primaridade, trabalhar com as hipóteses, como é que eu vou testar, etc, etc e tal. Aí eu conto que a conjectura de Goldbach tem um prêmio de $1 milhão para quem demonstrar. Bateu o sinal, o pirralhinho te olha e fala assim, você vai ver, amanhã eu vou ganhar $1 milhão. E esse menino, aí eu recebo o e-mail da mãe, do pai, fala assim, quem é que você andou fazendo com essa molecada? O menino ficou fazendo conta aqui em casa sem ninguém mandar, né? Quer dizer, mas o que tem por trás dessa história, que para mim é importante, né? Não foi uma tarefa formal, exigida, que vai virar nota. O que mobilizou aqueles alunos foi o desejo de responder alguma coisa, de fazer uma descoberta, de investigar, né? Então, veja bem, nós temos aí dezenas, centenas de trabalhos falando da importância da resolução de problemas no ensino, tá? Eu já li centenas, mas eu sei que é muito mais, né? Aí as pessoas citam Polya, mas não sabem o que o Polya fez. Ela só sabe falar daquele livrinho dele, que não tinha uma pretensão de ser uma resposta para o ensino. Aquilo lá o Polya escreveu aquilo, ele sistematizou as melhores estratégias que seus alunos, seus melhores resolvedores de problema de cursos de pós-graduação, qual era o padrão que eles tinham, os bons resolvedores de problema. E o que o Polya faz com isso é um dicionário de heurística, mais ou menos. Sim. Ele dá uma vida nova para a questão da heurística, né? Sim. Mas eu me perdi um pouco. Esqueci. Não, tá tranquilo. A gente tá falando sobre toda essa estrutura de resolução de problemas, etc. Então, existe alguma coisa que eu já vi como frase bem feita, tá? Oi, Soraya, viva! Tal, que é assim, todo mundo quer que os alunos investiguem, mas eu não estou vendo os alunos investigar em sala de aula.
Sim. Não dá para investigar com esse tipo de atividade careta que tem ou atividade dirigida, tá? Sim. Eu acho que há uma incompatibilidade em investigação e uma investigação dirigida, tá? Sim. Então, é claro que o foco é problema, mas o problema ocorre onde? Ele vai ocorrer na mente do aluno, Sim. tá? Quiçá na barriga, né? Tem gente que fala que as emoções rolam pela barriga, mas assim, essa barriga só vai funcionar se essa mente estiver atraída por alguma questão. Essa aqui é a questão, né? Então, aí eu acho que joga forte uma questão que eu tenho batido muito na tecla, inclusive, quando eu começo a falar de matemática recreativa, eu dei já 2 cursos de pós-graduação lá no IME da USP, tá? Sobre matemática recreativa de um ponto de vista avançado, né? Com esse título mesmo, matemática recreativa é coisa séria? Ou, Sim. em outro momento, eu usei um outro título que é matemática recreativa é matemática. Claro, ela é matemática se você tiver a ação do pensamento matemático em torno dela. Senão, é mero adorno, não é essa questão do adorno. Tá? É periferia, né? A matemática recreativa que eu estou resgatando, estou trabalhando e discutindo aqui publicamente com todo mundo e defendendo que seja reconhecida como uma tendência do ensino da matemática, ela dá vida, ela dá vazão, ela garante aquilo que está no âmbito do desejo, que é a questão dos alunos fazerem investigação matemática. Pensar matematicamente. Tem uma colocação legal aqui, Bigode. Sem culpa. É isso aí, é isso aí. Erro e assim perceber o erro como um ponto de vínculo, né? Como uma oportunidade do professor de, né? Porque olha só que bacana aqui, Bigode. O José César coloca: quem gera conhecimento, o problema ou o desejo, né? Bem, aí vai, desculpa, eu te cortei. E aí tem a ver com esse vínculo, justamente com essa questão do engajamento, né? Quando o estudante tem a liberdade para engajar, para interagir, para sentir, quer dizer, é aquela coisa da pulga atrás da orelha. A pulga é um animal em extinção na escola. A gente precisa urgentemente da pulga na escola de novo, né? Quer dizer, né, gerar esse vínculo, esse desejo, essa comoção, porque, na verdade, talvez o papel do professor não seja, como você está falando, né, Bigode, marcar todas as etapas, todo o percurso de investigação a ponto de não tornar-se investigação, tornar-se quase que um cumprimento de etapas, né? E aí, de repente, você dá um pouco mais de liberdade. Eu acho que essa própria dúvida sobre o que fazer, isso daí acaba construindo pequenas curiosidades, pequenos desejos. Não sei o que você acha disso aí. É isso. Eu vou aproveitar a pergunta do José Sérgio. José Sérgio, eu não te conheço, mas eu vou chamar aqui todo mundo de professor, tudo bem? Tá? Eu sei que tem muitos estudantes de licenciatura no meio desse povo todo, tá? Pô, tá um monte aqui. Professor também. Mas eu vou chamar todo mundo de professor, se vocês não se incomodam, tá? Sabe o que vale a pena, Zé? Falei que ia chamar de professor, já estou chamando de Zé, já criei uma intimidade danada. Vale a pena colocar aqui uma definição sobre o que seja problema, tá? Eu vou fazer uma pequena exibição aí, Cássio. Carlos, deu um apagão aqui. Não, beleza. Eu vou mostrar uma animação de PowerPoint para vocês sacarem como é que eu vou conectar com essa pergunta do Zé Medeiros, tá legal? Então você vai me dizer se a tela tá boa aí. Maravilha. Eu já vou achar aqui, tá legal. Quando você achar, aqui, você fala, deixa enquanto você procura aí, quando você achar, você me fala que eu compartilho aqui, ó. Eu já achei, tá, vou pular isso aqui. Queria mandar um beijo aqui para Vanir. Vanir, um beijo para você, queridona. Outro dia estava presente lá no nosso programa, quando a gente falou sobre estresse na pandemia para professores e estudantes. Vanir, foi lindo. Pô, um beijo para você, querida. Valeu, muito obrigado aí pela presença. A Tatiana tá mandando aí um beijo pro Bigode também. Parabéns, cumprimentando.
O Elton Moreira também está colocando que o erro é uma grande oportunidade didática. Verdade, é um ponto de conexão fortíssimo. É oportunidade, né? Não é questão de ser punido, não. Tem que ser aproveitado o erro. Viva o erro, rapaz. Ó, por sinal, para falar em erro, um beijo para minha amiga Helena Noronha Cury. Beijo, Helena. Craque em análise de erros aí. Um beijo para ela. Pô, show de bola. Helena. Miriam Canelas, boa tarde, sou nova aqui. Alguma indicação de material para estudos, pois sou professora das séries iniciais. Acho muito importante trabalharmos com crianças nas séries iniciais. Brinco com eles, que o tempo... brinco com eles quase o tempo todo, eu presumo, para pensar na resolução de problemas na vida prática. Muito legal. A Soraya Kinel está falando da pulga. A pulga precisa ser reativada. Vamos abrir uma campanha pró-pulga aqui na Matemática Humanista. Soraya, um beijo para você. Valeu. O Edson Lamin também está falando também que concorda também. Show de bola. Maravilha. Bigode, já tá na agulha? Tem uma tela verde aí? Vamos lá, agora tem. Vai lá, manda brasa. Muito bem, eu só vou reproduzir um pedacinho de umas falas de curso e de oficina, né? Que é quando é que os problemas são realmente problemas. Então, eu estou fazendo de conta que eu estou com todo esse público que está descrevendo aí na minha frente, tá legal? Né? Sim. Quanto que é 3 vezes 5? 1, 2 e já, papapá, todo mundo respondeu. 15. Beleza, tá? Qual é a área desse retângulo de lados 3 e 5? 1, 2 e 3, já, pá, 15, sem nenhum problema. Tá um pouco atrasadinho na minha tela, mas vocês estão vendo agora, né? Sim. Agora, vamos lá. Qual é a área de um paralelogramo cuja base mede 5 e altura 3? Matias, já que o pessoal não pode responder, você responde. Seja rápido. Qual é a área de um paralelogramo cuja base mede 5 e altura 3? 15. Muito bem, acertou. Agora, veja bem, tudo bem, dá até para a gente mostrar, né? Tem uma animaçãozinha aí, eu acho que você consegue enxergar. Apareceu aí? Sim. Tá legal. Muito bem. E agora qual é a área de um paralelogramo cujos lados medem 5 e 3 e cuja altura mede 4? Bem, o que acontece? Você não responde imediatamente, tá? Então, quando eu estou lá na palestra, no curso, na oficina, a próxima pergunta que eu faço é qual é o seu nome? E a pessoa responde mecanicamente. Ora, mas ela respondeu mecanicamente quando eu perguntei quanto era 3 vezes 5, e quanto era a área do retângulo e quanto era a área desse paralelogramo. Tá? Isso tudo aqui foi uma resposta mecânica, automática. Não exigia um raciocínio, não exigia um pensamento. Aqui é impossível você responder se você não põe as coisas em relação, se você não constrói uma imagem mental da posição desse paralelogramo. Tá? Então, aqui nós temos 5 questões, sendo que uma é problema. As outras não são. Sim. Tá? Então, por que eu estou querendo colocar isso para falar sobre a questão do que o colega Zé Medeiros aí tinha colocado, que sobre o desejo, né? Sim. Uma série de especialistas de várias áreas procuraram definir o que é um problema, tá? Quando eu digo várias áreas, são várias áreas. É matemático, tá? É físico, é arquiteto. Arquiteto trabalha muito com problema. Designer, tá? Tem um designer, para quem tem afinidade com arquitetura, como eu tenho, sou apaixonado, frustrado, se tivesse outra encarnação, eu ia voltar como arquiteto ou designer, né? Tem um cara chamado Bruno Munari. Vocês precisam ler o livro desse cara, tá? Eu uso os princípios que ele utiliza no design, tá? Para a educação matemática. Bom, mas vamos fazer uma síntese disso daí. Quando eu falei das várias áreas, inclusive psicólogos, etc. Então, nós vamos dizer o seguinte: um problema é uma situação que eu tenho que enfrentar por necessidade ou desejo, mas que eu tenho algum nível de obstáculo, senão não é um problema. Se você me der uma equação do segundo grau para eu resolver isso, para mim não é um problema, porque eu sei resolver mecanicamente. Sim. Então, um problema, ele provoca alguma coisa ali dentro, né? Ele tem um ponto de obstáculo que exige o indivíduo querer superar esse obstáculo. E como é que ele vai fazer isso daí? Pondo coisas em relação, fazendo hipóteses,
fazendo experimentações, né? Então, a necessidade, por exemplo, quebrou meu carro, a rebimboca da parafuseta, eu abro o capô, eu preciso que o carro da partida no carro, ali é uma necessidade. Mas na matemática recreativa, tudo é desejo. Sim. Tá? Tudo é desejo, né? Quando o aluno está numa prova querendo resolver uma questão que foi dada na prova e que vale nota, ali já é necessidade. Ele tem que superar aquele negócio e o envolvimento dele vai até a hora que bateu o sinal, acabou a prova. Tá? Mas eu estou interessado em provocar situações que os alunos levam para casa, na sua cabeça, independente de aquilo valer ponto ou nota. Sim. Então, eu costumo falar, e vou reafirmar aqui, que assim, um indivíduo, ele é um indivíduo pensante, quer dizer, o cérebro dele está funcionando 24 horas por dia. 8 horas ele está dormindo. Tudo bem, mas o cérebro está funcionando. Tá? Com consciência, ele tem 16 horas por dia. E alguém acredita que ele é capaz de aprender matemática só com 1 hora de aula? Não. Então, o grande barato da aula de matemática é provocar sementes, de modo que aquela mente continua matematicamente ativa fora da aula. Então, é aquela ideia, olha, um prazer que eu tinha muito é de chegar numa segunda-feira na sala de aula, o pirralhinho me puxa a barra da calça, fala assim, professor, sabe o que eu pensei? Sabe? Ou me traz o catálogo de uma exposição de arte que ele foi com a família. Isso quer dizer que lá naquela exposição de arte, ele relacionou alguma coisa da aula de matemática e olhou com lentes matemáticas aquilo que ele estava olhando. Ou seja, o que ele estava fazendo? Pondo as coisas em relação, né? Então, essa é a questão. Bom, tem uma pergunta legal aqui, tem uma pergunta bacana aqui legal do Léo, que é a seguinte, ó. A gente não vai entrar muito nisso, porque também acho que isso aí é profundíssimo. É profundíssimo. Mas como conciliar matemática recreativa com a BNCC? E aí eu queria fazer um pequeno adendo na pergunta, tá, mas para a gente poder, acho que chegar num ponto que eu acho que é abordável hoje, que seria o seguinte, a base, ela propõe, de uma certa maneira, uma estrutura tão granularizada, tão fina, tão engessada, uma marcação tão pontiaguda das coisas que devem ser feitas e devem ser alcançadas, que eu acho que quando a gente propõe a matemática recreativa, Bigode, nesses termos que você está falando, na questão do que ela consegue mobilizar, numa perspectiva didática, na questão da curiosidade, na questão que é muito transversal, quer dizer, a dúvida, a pulga, o desejo é transversal a conteúdo. Ninguém tem um desejo em um conteúdo e não tem outro. Quer dizer, às vezes você comove o estudante com um problema e nessa comoção você mobiliza um monte de coisa de uma vez só. Isso, de uma certa maneira, pode gerar um mal-estar, porque não é tão explícito quanto a base aponta, pelo menos na base, na parte de aprendizagem. Então, eu não sei se o Léo está se referindo a isso, mas eu presumo que sim. Mas para a gente não entrar muito nessa questão da base, mas se você puder só dar qual é a sua perspectiva disso daí? Eu vou ser bem mal aqui, tá? Que é o seguinte, a base de verdade não tem nenhum vínculo com a aprendizagem. Lamento decepcionar quem está me ouvindo. Tá? A base ela não tem coerência, tá? Ela é uma lista de descritores de avaliação, porque ela veio para dar sustentação para um processo de controle da atividade docente via provas de larga escala. A base de matemática, mais do que qualquer outra área, ela não tem coerência. Nesses dias, eu tinha que escrever um material para orientar professores no pós-pandemia, né? E aí a gente procurou olhar o currículo pensando em projetos possíveis de serem feitos nos últimos 2 meses, se é que a gente volta nos últimos 2 meses. E, obviamente, que como não cabe tudo, você tem que fazer uma seleção sobre que conteúdos, né, que podem fazer com que esse ano não seja perdido em termos do aluno ter um vínculo com
a matemática enquanto processo, enquanto conhecimento, etc. e tal, né? E, pasmem, quando eu chego no terceiro ano, eu descubro que a base não tem nenhuma referência, nenhum conteúdo tradicionalmente trabalhado no terceiro ano. Até aí, tudo bem, eu poderia achar que nem todo mundo deveria estudar números complexos, porque estudar mal, aí chega na universidade, não sabe, tem que estudar tudo de novo, né? Agora, não ter geometria analítica, isso não faz o menor sentido, porque geometria analítica, primeiro, ela é uma síntese de um momento histórico da matemática, que é esse encontro, né, da álgebra como uma linguagem, e você poder operar com essa linguagem, etc. e tal, e resolver problemas com campos distintos, né? Agora, ela não tem nenhuma complexidade. Equação de circunferência é aplicação do teorema de Pitágoras, né? Distância entre 2 pontos é Pitágoras. Mesmo a equação da reta, ela pode ser muito bem ser feita sem determinantes, né? E geometria analítica tem muitas conexões com outras áreas de conhecimento, e não está lá na base, né? Bom, mas assim, para matar essa questão e abrir uma discussão num outro momento, né? A base não tem nenhum compromisso com a aprendizagem, não estou convencido disso, né? E a matemática recreativa, da perspectiva que eu estou colocando, tá? Ela tem sim, tá? A matemática recreativa, tal como eu estou defendendo, tá? Ela está para além da motivação, tá? É uma motivação pelo prazer de perceber que você está você é poderoso, que você está pensando, entendeu? Você sabe pôr as coisas em relação, que as ferramentas matemáticas têm essa importância, e por aí vai, né? Sim, maravilha. Bom, diga lá, meu foi bom você falar isso, rapaz, porque eu vou te falar, eu acompanhei bem de perto todo o percurso da base desde a primeira versão. Desde uma versão que nem foi divulgada para ninguém. Eu já tinha dado uma lida no documento, tal, etc. e tal. E, rapaz, foi um momento difícil. Assim, pessoalmente, foi até um momento em que eu rompi. Eu fiquei tão decepcionado com o posicionamento, inclusive das próprias sociedades acadêmicas, diante do documento. Fiquei tão decepcionado porque era claro ali que aquilo ia de maneira muito contundente contra muitos posicionamentos de vários colegas de que estavam currículo, que estudavam várias coisas, que pregavam por uma visão mais articulada de currículo, que falava em transdisciplinaridade, falava naquilo tudo, mas quando ficaram diante de não vou chamar de oportunidade, mas diante de um evento em que era possível contemplar a sua área de pesquisa própria, muitas pessoas se engajaram nisso e fizeram vista grossa para essa visão granular. Eu estava conversando com o Nilson, o Nilson José, lá da USP, sobre a base. E assim, a base, assim, são 1.567 habilidades. A gente contou. 1.567. E a gente fica pensando, né, qual é a capacidade, e isso segundo os defensores da base, 60%. Porque a escola tem liberdade de fazer 40%, Deus sabe o quê. Mas o meu maior grilo com a base, eu não vou me alongar muito nisso para a gente seguir com o programa, mas eu só queria colocar minha posição, que a base, na verdade, deveria ser um documento capaz de induzir a construção de currículos. E a mensagem que se dá com um documento com esse perfil que a base tem, que você falou, que eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou, um documento com esse perfil, onde a questão do apego ao conteúdo volta com toda a força, essa granularidade em torno do conteúdo volta com toda a força, eu acho que o que ele é capaz de inspirar não é bom. Ou seja, eu não vou entrar no mérito do documento per se, mas na sua capacidade de induzir, né, até prescrições. Porque, na verdade, que os professores que nos acompanham aqui
muitos deles talvez estejam preocupados em cumprir os objetivos. Ninguém vai ficar lendo o preâmbulo, aquelas coisas lindas do preâmbulo. Vão olhar... Não, mas tem um detalhe, hein? Tem um detalhe. O preâmbulo não conversa com o interior, hein? São duas pontas, uma está em Marte e a outra está na Terra. E não tem meio. Você segura entretém o pessoal 2 segundos que eu vou puxar um livro aqui para mostrar. Beleza. Então, deixa eu cumprimentar o pessoal que está aqui assistindo, a Matemática Humanista. Tá aí o Jorge Henrique falando verdade, Bigode. Analítica não aparece no ensino médio. É isso daí. O Matheus Cavalcante está colocando a melhor base é a formação inicial e continuada e a ação criativa do professor. Você vê, Matheus, um comentário sobre isso que você está falando? Observa aí, Matheus, a distância, a grande diferença que há entre os cursos de formação inicial de professores e os cursos de formação continuada. Isso é uma loucura. Os cursos de licenciatura no Brasil falam uma coisa, os cursos de formação continuada falam outra. Há um abismo e a gente tinha que se aproximar um pouco mais. Mas vai lá, Bigode, diga lá. Não, eu vou encerrar a história da base, mas eu vou ter que falar alguma coisinha muito rápido e vou dar um gancho para uma conversa que nós já tivemos um dia, tá legal? Manda brasa, vamos lá. Em primeiro lugar, quando você fala assim, olha, ela um retorno àquela questão conteudística, vamos colocar o seguinte comentário, tá? É um retorno ruim, porque a matemática moderna ela era conteudística, mas ela tinha uma visão epistemológica, ela tinha uma estrutura sistêmica, e a base não tem nada, absolutamente nada, né? Eu só vou deixar, e depois eu envio, e o Carlos Matias socializa para vocês, esse livro aqui, chamado, eu vou ler o nome, né? Só para vocês verem na tela, o nome é Direitos à Aprendizagem e ao Desenvolvimento na Educação Básica, Subsídios ao Currículo Nacional. Vou contar a historinha rápida para vocês. Uma equipe contratada pelo MEC, por multi-universidades, multiregional, trabalhou 2 anos na produção desse documento. A parte matemática foi coordenada pela nossa grande professora Iole Freitas Duque, que é lá da matemática da USP. Esse material chega no MEC e 2 meses depois ele vai para uma gaveta e 2 meses depois aparece a primeira versão da base. É isso. Então, na verdade, a base... Esse foi o documento, hein, Bigode? Esse foi o documento que eu li, da Iole. A Iole me deu lá no INEP. Exato. A base, na verdade, ela é... Sabe aquela história que um presidente alemão falou, se os alemães soubessem como são feitas as salsichas e tal, né? Se vocês soubessem como foi feita a base, tá? Era para sair todo mundo na rua, entendeu? Era para sair todo mundo da rua. O MEC foi sequestrado por uma estrutura, ele veio pronto. Eu tive a oportunidade de comparar verbete a verbete com o Common Core americano e o ACARA da Austrália. Tá? E os verbetes foram descaradamente traduzidos. Tá? E eu não estou questionando o currículo australiano, ele é bom para os australianos, com uma vantagem. Né? Eles não copiaram o currículo australiano com toda a estrutura que era o currículo australiano, que levou 8 anos para ser produzido com a participação dos professores. Né? E aí nós publicamos este livro aqui, mais ou menos 1 ano e meio, 2, foi publicado pela Ação Educativa e coordenado pela Universidade Federal do ABC. Então, o capítulo de matemática é meu, então eu coloco aqui a história da base de matemática, tá? Mas o gancho que eu ia puxar... Bom, então, não vou mais falar de base, hein, gente? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã e não vai falar de matemática. É matemática recreativa. E a base é a porrinha ativa. Mas a deixa que eu vou ter é sobre o currículo da matemática moderna, tá? Sim. Que tem um montão de gente aí da lista que conhece, estudou muito nos seus mestrados, doutorados. Eu não tenho dúvida nenhuma. A Soraya, a Denise, todo esse pessoal aí estudou, porque nós fomos a vítima, direta ou indireta. Né? Sim. Eu fui a vítima porque eu usei os primeiros livros de São Jorge, mas eu também dei aula, fui um professor de matemática moderna, tá?
E fazia sentido para mim na época. Demorou para eu romper, mas para romper, você tem que ter experiência de vida também, né? Você negar aquele viés epistemológico que você não tinha parâmetros, né? É difícil, né? Então, eu posso fazer uma crítica legítima, primeiro porque eu fui um professor tradicional, eu fui um professor de matemática moderna, né? E tudo mais. Eu conheço de cabo a rabo. Quando eu aprendi estruturas algébricas, estrutura de grupo e etc. e tal, eu me apaixonei. É claro que aquilo não faz sentido para a formação do cidadão hoje, né? Mas tinha lá uma razão de ser em algum momento tal. Então, a matemática moderna, quando ela é rejeitada, e ela é rejeitada no seu berço, lá nos Estados Unidos, com a publicação, eu não vou sair agora para mostrar o livro, mas todo mundo deve conhecer. Se não conhecer, depois escreve para o Carlos Matias e ele coloca o link aí. Eu vou colocar nos comentários do vídeo quando for para o YouTube. Vou botar lá. Tá bom. Quem quiser me inscrever também, ó. Isso. Aí, algumas referências que eu fiz aqui e não pude mostrar ou responder, depois eu envio, ou o próprio Carlos tem, né? Mas lá nos Estados Unidos, o Morris Klein publica um livro chamado Fracasso da Matemática Moderna, em que ele denuncia os tremendos exageros, né, daquele projeto da matemática moderna, que tinha uma finalidade que não tinha nada a ver com a educação para todos, e sim uma peneira para pescar futuros cientistas. Era isso, tinha a ver com o lançamento de Sputnik, etc. e tal. Né? Inclusive, recentemente, já que a gente está falando de matemática recreativa, eu estava respondendo a Cristina Kopp, que é uma especialista em Mobotan, e aí ela está orientando uma menina lá, e ela me fez uma pergunta, e eu fui atrás de responder, né? E ela me perguntou alguma coisa sobre história em quadrinhos, e eu fui fazer um levantamento. Ela queria saber se história em quadrinhos era matemática recreativa, tá? Da minha perspectiva, não é, mas faz parte de um subconjunto ali, que é a popularização da matemática. Nesse sentido, né? E aí eu fui levantar quando que essa linguagem, né, a visual, ela entra, né? E aí eu fui desembocar no Donald na Matemática-lândia. Sabe aquele programa, aquele filme do Donald, né? Sim. Aquele material, como... Opa, minha Elda Cran. Tá ela aí, ó. Tá ela lá em Portugal. Show de bola, é matemática internacional. Eu digo um beijo para você aí. Levando uma baianidade lá pro primeiro mundo, né? Muito bom, show de bola. Onde eu estava? A gente o Donald, né? Isso, o Donald. A primeira revista em quadrinhos que é o Donald na Matemática-lândia é de 1942. Então, é do meio da guerra. E deve existir alguma razão pela qual o estudo do Walt Disney fez aquela revista em quadrinhos. Mas até aí, tendo a ver com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial. Sim. Mas aquilo vira o filme por causa da matemática moderna, que é em 59, né? E a ideia é fazer as pessoas se interessarem para o mundo das ciências, né? E então você tem um currículo que é um currículo árido, com nível de abstração. Não tenho nada contra a abstração, hein, povo? Eu acho que a abstração é desejável. Criança abstrai quando começa a aprender a falar. Não vamos achar que a abstração é ruim. Não é ruim coisa nenhuma, né? Mas a matemática ela vira só um jogo de linguagem. É impressionante você ler livro de matemática da matemática moderna. Sem um professor, você não compreende aquilo, né? Negociar o significado daqueles símbolos, etc. e tal. Não havia uma perspectiva em prover de significatividade aquilo lá, né? E então, aquilo aumentou consideravelmente a evasão e a repetência, porque o objetivo era buscar os
os caras com altas habilidades. Sim, né? verdade. E então surge no próprio Estados Unidos um grande matemático chamado Morris Klein, que tem uma obra fantástica sobre... Você conhece coisas que ele escreve sobre matemática humanista? Sim, sim, o Morris Klein ele é uma fortíssima influência. Trabalhou junto lá com o pessoal do Instituto Curran também, o Isso, ele tem Rebolher. livros de história da matemática belíssimos. Isso, Tal. com cálculo. Pô, Exatamente. maravilhoso. E aí, aqui no Brasil, o livro foi publicado logo em seguida, mas acho que as pessoas levaram 15 anos para ler o livro, porque as transformações no Brasil demoraram de 15 a 20 Demorou anos. Né? muito tempo. O livro, eu acho que ele é de 1975 ou 76, publicado pela editora Ibrasa, e os PCNs, que foi o primeiro choque com aquela visão, é de 97. Tá? Então, levou 20 anos para as pessoas incorporarem aquilo lá. Né? Mas ali nos Estados Unidos, o que aconteceu na virada dos anos 70 para os anos 80? Né? Como a matemática moderna fracassou naquele objetivo das crianças aprenderem, né? Para quem não sabe, se vocês permitem, permita eu contar a historinha da abertura do livro do Morris Klein. Tá? O livro do Morris Klein, ele tem um preâmbulo que é assim, ele conta 3 histórias, né? Uma história é um pai conversando com um filho, vai buscar o filho na escola e aí pergunta, e aí, filho, como é que é? Menino do primário e tal, o que você aprendeu hoje? Aí o menino todo solene, hoje a professora ensinou a propriedade comutativa da adição. Yes. Aí o pai querendo arrancar alguma coisa do menino e tal. Tá bom, então quanto que é 3 mais 5? Aí o menino pensa e fala assim, pela propriedade comutativa da adição é a mesma coisa que 5 mais 3. 5 mais 3. E ele não consegue arrancar o 8. Né? Aí ele resolve contextualizar e fala assim, mas pera um pouquinho, se eu te der 3 maçãs e depois te der 5 maçãs, com quantas maçãs você fica? O menino pensa e fala assim, o mesmo número de maçãs se você me desse 5 e depois me desse 3. Né? E então o Morris Klein ele conta essa anedota que não é tão anedota, porque haviam exageros. Né? Muito bem. Uma vez a comunidade de professores caiu a ficha de que aquilo era uma furada, e caiu tardiamente. Né? O movimento da matemática moderna ele começa a ser delineado lá nos anos 58, e isso daí está acontecendo em 1975. Né? Sim. Aí surge um movimento lá nos Estados Unidos chamado movimento Back to Basics, ou seja, de volta às origens. Mas aí a ideia era de voltar ao que era os anos 50. Mas aí logo os educadores de matemática mais aleijados falaram, não é isso. Vamos prover de significatividade. E aí começam a surgir movimentos cujo objetivo é prover de significatividade a aprendizagem da matemática. Então, quando se começa a falar em resolução de problemas, começa a se falar em usar material, jogos, começa a se falar em usar a história da matemática, começa a se falar em materiais estruturados e assim por diante. Né? Então, tudo isso que a gente... Em aplicações, né? Tudo isso que a gente está chamando de tendências, eu acho tão estranho que é uma tendência que continua tendência, mas se falou em 1979. Isso, e a gente está falando de tendência como se nunca tivesse chegado na sala de aula. Essa que é a questão. E é um problema, e talvez não tenha chegado. Verdade. Bigode, tem aqui, ó, só quem está aqui fazendo uma pergunta muito legal, nossa querida Arlete Brito. Arlete, beijão para você aí, muito legal. Outro dia o Antônio Miguel teve aqui com a gente também, queria te chamar também, Arlete, para fazer um programa aqui na Matemática Humanista, fazendo a proposta de casamento ao vivo, sem perguntar, sem nada, com todo mundo olhando, Arlete. Depois vai ser um prazer. Olá, Bigode Carlos, alguma hipótese sobre o porquê os livros do Lobato sobre conhecimento científico não teve esse tipo de repercussão na época do movimento da matemática moderna? Eu tenho uma hipótese, sim. Tá? Veja, do mesmo jeito que o discurso da BNCC ele é bancado pelas empresas privadas que entenderam que a educação é um bom negócio. Estou falando de empresa, Volkswagen, Bradesco, Itaú, Fundação Lehman, Antártica, Brahma, tudo mais. Né? Na época, havia um interesse, tá? Macropolítico
né? Então, por exemplo, havia uns acordos, McUside, havia coisas aí do governo americano, por exemplo, teve grandes matemáticos que hoje se aposentaram recentemente na NASA ou em alguns outros lugares dos Estados Unidos, que saíram daqui com 16 anos, tá? E não voltaram. Quer dizer, para quem conhece aquela coleção SMSG, foi publicada aqui no Brasil, traduzida, né? Sim, a ideia era colocar um currículo aqui. A Leti sabe melhor do que eu isso daí. Né? Ela é uma grande historiadora da matemática, historiadora da educação matemática, né? Qual é a minha hipótese que, durante a vigência da matemática moderna, Monteiro Lobato e Malbataan, vou colocar o Malbataan aí, tá? Eles são meio que escanteados, né? Olha, eu tenho, Carlos, felizmente, eu tenho uma belíssima biblioteca que não deixa nada a desejar para as bibliotecas mais importantes do Brasil, né? E eu tenho coisas, né? Eu sou um rato de sebo, tal, desde que eu era office boy, e eu tenho, por exemplo, revistas tipo Manchete, revista Fatos e Fotos, revista Realidade, revista O Cruzeiro, em que a matéria era sobre a matemática moderna. Sim. Tinha uma grande estrutura. Eu entrevistei o São Jorge, eu fui aluno dele, porque eu fiz jornalismo, fui aluno dele na Escola de Comunicações e Artes, né? Mas eu fiz uma entrevista com ele, né? Quando ele já estava reclamando do desvio do movimento da matemática moderna, né? E olha, os primeiros programas de televisão é de 1963, 64, para popularizar a matemática moderna. A dependência, vou contar mais, a dependência, tá, do professor para o livro didático é fruto da matemática moderna. Por quê? O que acontece? Surge o livro do São Jorge, tá? E um clima para adotar aquela matemática. O professor, ele vive das suas notas de aula, tá? Eu, por exemplo, eu fui aluno do professor da minha mãe. Então, eu sei exatamente como foi a educação nos anos 1920. Eu faltava na aula porque estava gripado, eu ia no caderno da minha mãe e levava a lição pronta, tá? Notas de aula. Eu aprendi, por exemplo, critério de visibilidade do 7 na escola. A maioria não sabe. Eu aprendi a fazer raiz cúbica na chave, né? Tal. Mas então você tem um professor que ele é autoral. Com os conteúdos da matemática moderna, aqueles conteúdos são estranhos para esse professor. Sim. Então ele passa a depender do livro didático. Aí o mercado do livro didático dá um salto. Sim. Aí as outras editoras começam a exigir que os seus autores escrevam de acordo com a matemática, com o livro do São Jorge. É isso que o São Jorge reclamava. Ele reclamava ter sido pirateado, né? Só que eu disse para o São Jorge, mas teve uma hora em que o São Jorge passou a piratear ele mesmo, porque ele passa a escrever um livro já nos anos 80, ligado à matemática moderna, mas que já não tem aquela visão sistêmica que tinha os livros primeiros dele. Bom, uma moral da história, onde que eu vou chegar na pergunta da Leti? Né? Era pouco científico, entre aspas. Então, Malbataan também não era trabalhado na escola, nem Monteiro Lobato. Esses caras não eram levados a sério pelo mundo formal da academia da matemática. Tá? E até pouquíssimo tempo, tá? Eu sou sócio da SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, há 40 anos. Tá? Só nos últimos 4, 5 anos que a SBM fala de Malbataan. Por quê? Porque o Dia Nacional da Matemática é uma realidade, não dá para tapar o sol com a peneira. Tá? Então, a SBM se abre, mas vai conversar com um matemático puro, o que ele acha da obra do Malbataan? Ele acha que é picaretagem, tá? Porque ela não é uma obra científica, porque ele não tem aqueles arroubos formalistas, e porque ele tem uma crítica ao que ele chamou de exagero algebrista, e assim por diante. Né? Sim. Então, essa é a questão.
Maravilha. A gente ainda nem falou de matemática recreativa, hein? Não, mas vamos agora entrar agora nisso. A Ana Calef está falando que a primeira entrevista que publicaram com ela foi sobre a matemática moderna na revista Cláudia. Pois Corrobora aí o que você está isso. falando. A Eudita Tran tá mandando beijo aqui também. Parabéns, obrigado, querido, obrigado. Olha só queria fazer o seguinte, olha. Esse oba da Arlete refere-se ao convite da matemática humanista, então ela aceitou. Ela aceitou o casamento. Eu convido todo mundo a assistir. Todos aqui. Estão com mais de 250 pessoas assistindo a gente agora ao vivo, tá bombando. A Arlete agora danou-se também. Arlete. Então, vamos lá então. Ô, Bigode, tem aqui uma pergunta importante que vai para poder conectar a gente com a questão da matemática recreativa mais diretamente, que é: quais os desafios de ensinar e aprender matemática envolvendo recreação, criatividade, desafios e reflexões? Okay. E também, ela também pergunta ainda, como você define matemática recreativa? Acho que é uma boa oportunidade para a gente... Bom, eu vou começar pelo final, tá? Eu não defino matemática recreativa. Tem muitos autores que definem, tá? Mas eu vou pedir licença para o Carlos e eu vou fazer umas apresentações só para situar a matemática recreativa no cenário internacional, tá? E aí eu vou comentando e eu vou me colocando, tá? Então eu vou abrir aqui uma tela, tá? A tela está aqui. Você me disse ela está na... Eu também posso olhar lá. Beleza, já apareceu. Já apareceu, né? Então, eu não vou ler tudo, né? Mas veja bem, quando eu estou falando de matemática recreativa, eu tenho muita coisa para falar. Tudo isso daqui que está na tela agora, tá? São temas ou subtemas importantes para a matemática recreativa. Primeiro, dizer o que é a matemática recreativa. Tem uma questão óbvia sobre o que é a matemática recreativa. Ela é lúdica. Ela desperta prazer. Você faz pelo desejo. Isso define matemática recreativa. Tá todo mundo acompanhando? Que falta daquele auditório. Fala assim, sim, professor. Sim, tá todo mundo aqui. Não, peraí, o Bigode, aguenta aí, ó. Aqui, ó. Estamos todos aqui. Que ótimo. Pronto. Muito bom. Mas aí, aqueles que têm uma formação matemática que estão nos acompanhando, faz de conta que você é matemático puro. Ora, para qualquer matemático puro, fazer a matemática que ele faz é prazeroso. Então, só a componente prazer não é suficiente para delimitar os limites da matemática recreativa. Porque tudo aquilo que você faz pelo desejo, tá? Te gera prazer. Então, nós vamos ter que ir mais além. O ir mais além, da minha perspectiva, é conectar isso com a questão do pensamento matemático, da investigação matemática, que eu vou tentar falar ao longo da conversa. Mas todos esses tópicos aqui, eles são importantes num curso mais avançado, né? O curso de pós-graduação que eu dou lá no mestrado do IME da USP, a gente trata disso. Então, matemática recreativa, ela é uma ótima oportunidade para compreender aspectos da história da matemática, tá? Então, por exemplo, os grandes problemas recreativos, eles são o primeiro momento do surgimento de algum tema importante da matemática, seja na teoria dos números, seja a história da topologia, seja a história da probabilidade. Eu trabalho matemática recreativa como cultura matemática. Então, na verdade, a minha bandeira é a cultura matemática. Eu vou puxar a orelha dos educadores matemáticos. Eu não concebo a ideia de você ter um mestrado, doutorado em educação matemática e você achar que não precisa aprender matemática. Isso não faz o menor sentido. Tá? É necessário ter uma cultura matemática. E esse puxão de orelha não vai só para os educadores matemáticos. Ele vai também para os matemáticos que estudam um determinado problema e não conseguem conversar sobre a matemática do cara que divide a sala com ele. Tá?
Então, cultura matemática, então eu vou propor para vocês lerem, tá? Uma experiência matemática do Reuben Hersh, o que é a matemática do Curran, ou livros que têm uma finalidade não de uma matemática superior, mas são importantíssimos, como Maravilhas da Matemática, do Lancelot Bogman, ou a matemática... esqueci o nome do livro do Paul Carson, a Magia dos Números. Tem uma vasta literatura em que se adquire cultura matemática, né? A parte mais visível da matemática recreativa são os jogos e os desafios. E o que eu estou tentando fazer é exatamente estruturar esse vínculo entre matemática recreativa e didática da matemática. Essa é a minha praia. Por isso, então eu fico muito feliz de ver gente com a experiência aí da Ana Calef, da Arlete, etc. e tal, é que eu estou querendo falar cada vez mais da matemática recreativa como uma possível ser reconhecido como uma tendência para o ensino da matemática. Eu vou avançar um pouquinho agora, né? Então, há várias abordagens, né, para tratar a matemática recreativa, e eu vou pular essa tela que vai aparecer aí na minha tela. Ó, aqui eu estou falando dos vários aspectos da matemática recreativa: o popular científico, o lúdico, o pedagógico e o histórico. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, mas são abordagens que definem e vão ajudando a gente a delimitar o que é a matemática recreativa. Eu, pessoalmente, eu nunca gosto de dizer o que é uma determinada coisa. Se quer me deixar numa saia justa, numa palestra alguém falar assim: senhor, o que é matemática? Eu acho extremamente complicado dizer o que é uma área de conhecimento com essa abrangência, com essa penetração, articulação com as coisas do mundo, com as coisas da mente, etc. e tal. O que eu posso fazer é criar uma série de situações em que a gente vai tendo claro do que pode ser aquilo, né? Aqui eu tenho umas falas do David Sigmaster e do Seiji Ariki que eu vou pular, tá? Aqui, agora eu vou falar um pouquinho mais, ó. Então, para todos os efeitos, ela é uma sub-área da matemática, tá? Que envolve um conjunto de problemas, métodos, resultados e ideias, que mobiliza desde matemático profissional como pessoas comuns. Então, é muito comum você encontrar algum fato da educação matemática, tá? Que não foi feito por um matemático. Eu vou dar um exemplo aqui. O Pimenta. Levanta a mão aí, Pimenta. O Pimenta estava ontem aí, gente. Vocês perderam, mas tá lá no YouTube, não tá? Já tá lá no YouTube já. Não pode, o Pimenta, ele faz uma discussão sobre o monumento da matemática, que é aí no Rio de Janeiro, né? E... Ué, por que eu ia falar isso? Esqueci. Malbatã? Não. Sim, lembrei. Lá no monumento, aparece um símbolo esquisito lá, mas aparece um númerozinho, que é 355.113, uma fração. Tá? Essa fração é uma aproximação de π até a sexta ou sétima casa decimal, que boa. Tem mais de 1000 anos, que foi bolada por um carpinteiro chinês. Então, na história da matemática, nós vamos encontrar vários episódios de matemáticos não profissionais, ou melhor, de gente não profissional, não matemática, fazendo matemática. Há um caso bem emblemático que eu vou falar na próxima, tá? Mas então, olha, é um conjunto de ideias, métodos, problemas, etc. e tal, que desperta curiosidade e encanto pelos desafios, jogos, quebra-cabeça e uma série de atividades que não tem como qualquer objetivo a não ser entreter. Mas presta atenção, pessoal. Essa fase do entreter, ela é o primeiro momento. Depois aquilo fica encasquetando tua cabeça e vira uma obsessão. E muitas vezes vira uma teoria ou vira uma aplicação. E é esse movimento que é muito interessante. E nós vamos encontrar em vários momentos da matemática recreativa. A questão da matemática recreativa, ela é o melhor modelo que se pode levar para a sala de aula de uma matemática pura, sem perspectiva utilitária. Que você faz
pelo desejo de responder a algo, né? Aqui são capas da revista Scientific American, na época que o Martin Gardner era editor dessa revista. Então, aqui eu tenho revista de 1958 até 1977, e cada vez que aparecia uma capa dessa, o tema da matéria era uma coisa super nova. Por exemplo, essa daqui, de 77, são os quase cristais do Penrose, que é uma coisa que sai na revista numa versão de divulgação científica mais popular, tá? Na mesma época em que está sendo estudado, né? Essa obra de arte aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, tá? É o do canto direito, parece um tapete. Sim. Tá? Isso daí tem a ver com o Sudoku, mas é lá de 1959. Se der, eu falo sobre isso. E isso daqui são estudos sobre a distribuição dos números primos fora da reta, né? É a ideia de enrolar e ver padrões e outra coisa, tal. Bom, aqui nessa próxima tela eu estou mostrando que a matemática recreativa ela é reconhecida, ela ainda não apareceu aí, como uma sub-área da matemática, tá? Aqui estão os códigos e no próximo slide não vai dar para vocês lerem, mas tem mais ou menos 100 sub-áreas da matemática, e dessas sub-áreas, elas têm sub-sub-áreas, que dá mais ou menos 2.500 tópicos que vão da topologia à topologia algébrica, a história da matemática, a etnomatemática, e a matemática recreativa ela é reconhecida pela União Matemática Internacional como um tipo de matemática. Tá? Aqui o Martin Gardner. Agora eu vou mostrar rapidamente um primeiro painel sobre os grandes caras do mundo, tá? Só para vocês sentirem a importância de ter cultura matemática. Eu vou começar por aqui. Esse cara é o Arquimedes, da ponta da esquerda, perto do... Tá? Consegue ver? O Arquimedes? Tá? Ao lado desse quebra-cabeça chamado Stomachon, é estômago, né, em grego. É o primeiro Tangram da história, tem 2.200 anos. Esse é o Pitágoras, esse é o Penrose, esse daqui é o Malbatã, do canto da direita. Tá? Aqui embaixo eu tenho o Fibonacci, o Fermat, daqui a pouquinho eu falo do Fermat. Esse ao lado do Fermat é o Lewis Carroll, que escreveu o Alice no País das Maravilhas. E o Lewis Carroll, para quem não sabe, ele era professor de lógica da Universidade de Oxford. Ele escreve o Alice no País das Maravilhas com uma intencionalidade de fazer um jogo lógico. Isso daqui é uma imagem feita por computador, ao lado dele, de um cara chamado Solomon Golombi, que inventou os pentaminós. Ao lado dele, um russo, que eu sempre esqueço pronunciar o nome dele, é o cara que inventou o Tetris. O de barbicha aqui ao lado é o Escher. Tá? Aqui embaixo são os caras que são os maiores popularizadores da matemática do mundo, e eles todos foram contemporâneos no início do século XX, na passagem do século XIX para o século XX. É o Sam Lloyd, esse é o Eduardo Lucas, o francês, que era um matemático puro, o Sam Lloyd, o Dudeney, o Yakov Perelman, que era um russo. Eles têm livros belíssimos, sempre reeditados. O Rubik, que inventou o cubo mágico, e o Martin Gardner, que é o popularizador na matemática. Esse foi o número 1 em termos de popularização, né, de divulgação matemática, né? Ele tem uma especificidade, é que ele conviveu com os matemáticos que desenvolveram as coisas que ele popularizava. Tá? Aí eu fiz uma lista, não vou passar, mas são caras que são reconhecidos pela sua produção matemática, são matemáticos recreativos, divulgadores, etc. Alguns inventaram jogos que vocês conhecem e usam, por exemplo, o Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi foi inventado pelo Lucas, né? O jogo do 15. O Tangram foi popularizado pelo Lewis Carroll e depois pelo Sam Lloyd. Tá? Tem uma história. Aí tem um montão de caras, não vou passar aqui. O Valdir Alves, hein, o Bigode? Oi. O Valdir Alves está perguntando se esse jogo Tetris não seria o Alexei Pajitnov. Ele mesmo.
É que eu não sei pronunciar, eu preciso ler, mas é ele mesmo. E uma curiosidade, né? Ele desenvolveu o Tetris antes da queda do muro, mas por uma questão, bem antes, né? Por uma questão de ele poder ter direitos autorais, ele escondeu o jogo. Sim. Até ele poder ter direitos, né? Nessa última tela aqui, eu estou falando de caras que aparecem nos livros de história pela sua produção na história da matemática. Só que todos eles têm produção em matemática recreativa, sendo que alguns deles desenvolveram suas teorias a partir de problemas recreativos. Dois exemplos emblemáticos que vai aparecer agora eu já vou parar de fazer essa apresentação, é a teoria das probabilidades, que surge de um diálogo entre o Pascal e um viciado em jogos. E aí, das cartas que o Pascal troca com o Fermat, que não era um matemático, ele era um jurista, ele era um matemático que a gente chama de amador, mas que tem grandes contribuições na teoria dos números. Ele é um dos criadores da geometria analítica, o Fermat é esse do canto. Tá? Mas ele, nas cartas com o Pascal, ele desenvolve a teoria das probabilidades. E o outro exemplo é a topologia, que também nasce de uma recriação. É uma história que eu não vou colocar as fotos de Königsberg. Não vou avançar. Bom, mas isso é para dar um panorama, não vou mais continuar essa exposição desse jeito. Bigode, mas assim, para chamar atenção. Tem uma pergunta legal aqui, que é o seguinte: sobre a participação das mulheres, a contribuição das mulheres educadoras que trabalham com matemática recreativa, que tenham se destacado. O pessoal está perguntando. Lamentavelmente, a resposta é o seguinte: se existiram, a história não registrou. Tá? Eu tenho alguns livros aqui sobre mulheres em matemática, e além do fato de muitas delas terem que usar pseudônimos e nomes de homem, tá? Para poder fazer suas coisas, elas, para ter um espaço no mundo acadêmico, elas estavam trabalhando com matemática superior. Então, essa é uma questão, Carlos, que muita gente me pega e é muito difícil dizer. Porque, assim, eu não tenho muita coisa para levar para a escola básica, para o ensino médio, ensino fundamental, porque as mulheres, a Ada Lovelace, a Sophie Germain, elas fizeram matemática superior. Tá? Uma coisa que eu não me dediquei, presta atenção aí, pessoal. Eu não me dediquei. Então, se eu for falar sobre isso num curso mais adiante, eu sei que eu vou encontrar alguma coisa na primeira mulher matemática que tem registro na história. Ou na segunda. Quem é a primeira? Vamos lá, pessoal, escreve. É Hipátia, tá? Mas, Carlos, tem uns historiadores que dizem que ela é a segunda. E a primeira seria Teano, a mulher do Pitágoras. Sim. Tá? Olha só. Que é anterior, tem uma distância de quase 1000 anos entre uma e outra. Tá? Sim. Mas a Hipátia, como ela está mexendo com aquela matemática grega, então certamente existem conteúdos que ela tratou e que dá para a gente discutir com os alunos. Né? Mas eu não fiz um estudo, eu até tenho uma biografia dela aqui, não tive tempo de ir lá fundo. Mas eu recomendo a todos que procurem assistir e passar para os alunos um filme chamado Alexandria, que na sua versão original, no espanhol, eu acho que é uma produção espanhola, é com esqueci o nome dela. Uma atriz bem famosa. É a história da Hipátia. No original chama Ágora. Então é um filme muito interessante, né? Maravilha. Tem aqui eu queria colocar aqui tem duas perguntas muito legais aqui, Bigode. Eu queria colocar para ti, que é a seguinte: isso já é uma coisa que eu ia te perguntar. Eu vou aproveitar para juntar aqui. A pergunta do querido professor João Paulo Almeida, lá do Ceará. Querido JP Almeida, um grande abraço para ele. Está perguntando
sobre a questão do livro O Diabo dos Números, se você poderia fazer uma crítica. E aí eu vejo o seguinte, eu acho que o Malbataan teve muitos filhotes, não teve não, Bigode? Você acha que de inspiração, e eu acho que esse Hans Eisenberger foi acho que presumo que, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, na época em que surge o Diabo dos Números, ô João Paulo, eu não vou fazer uma crítica, tá? Primeiro porque eu tive uma leitura superficial, em algum momento eu vou ler esse livro e mais 3 que saíram na mesma época, que é o Teorema do Papagaio e o Tio Petrus, né? Que foi um renascer da literatura essa literatura infanto-juvenil ou coisa parecida, né? Que foi criado pelo Malbataan. Vamos deixar claro? É um gênero literário criado por Malbataan, ok? Tá? Não tenha dúvida. Eu estava na Espanha já fazendo meu doutorado e um dos meus esportes favoritos era colecionar edições do Homem Incalculável em várias línguas. Eu não tenho muitas línguas, mas eu tenho várias edições do Malbataan em algumas línguas, né? Foi traduzido com autorização, acho que eu tenho que acender uma luz aqui. Já deu Espera um segundinho. Tá jóia. Deixa eu cumprimentar o pessoal. É engraçado porque numa tela eu estou me vendo bem, na outra tela não, né? Então, tá me ouvindo? Tá, ouvindo ótimo, tá ótimo. Tá. O Hans Magnus Eisenberger, né? Eu só sei pronunciar bem esses nomes quando eu estou na Oktoberfest, porque ali, você toma uma cerveja, você fala qualquer coisa, né? Aí tem ajuda externa. Pois é. Mas ele é um cara, pouca gente sabe, ele é um filósofo, ele tem livros de filosofia interessantes e de popularização da filosofia, né? E eu não vou querer ler só o Diabo dos Números, eu vou querer entender por que ele escreveu o Diabo dos Números, né? Isso me interessa. Mas esse gênero literário, criado por Malbataan, lá em 1925, gente, está fazendo 95 anos que começa a escrever O Homem Calculava. Tá? É muito incrível. E ele imperou, e ele foi o único durante quase 80 anos, não, durante 70 anos, mais ou menos. Porque esse livro aí, ele surge há uns 20 anos, né? E aí as editoras começam a ver um grande filão, né? Que é nesses romances, essa linguagem mais para jovens, para adolescentes, né? Então eu coloco na trinca, saiu tudo ao mesmo tempo. O Diabo dos Números, o Teorema do Papagaio e o Tio Petrus, etc. E aí tem um monte de penduricalhos, etc. Então. Maravilha. Agora não sai mais esses livros. Eu não sei se é porque esgotou ou se os editores, inclusive de fora do Brasil, redescobriram o Homem Calculava. Então, o Homem Calculava passou a ter edições pelo mundo todo. Tá? Chegou, só que no Brasil já tem mais de 90, não é isso, Bigode? Exatamente. Isso nós estamos falando das oficiais, porque no exterior você tem muita edição pirata. Tem várias editoras que acham que... eu, felizmente, eu tenho relações de amizade com a família do Malbataan, que é aí do Rio de Janeiro. O André, que é o neto, ele é um professor, pesquisador aí da Fiocruz, não sei se vocês conhecem ele. Sim. E o sobrinho neto dele é um grande amigo, é um professor de educação musical fantástico e também apaixonado pela matemática e tal. Mas então, uma crítica literária sobre o livro eu não posso fazer. Eu acho que é um livro que deve ter nas estantes das escolas, tá? Qualquer livro que mexe com a curiosidade dos meninos tem valor, desde que ele não seja recheado de bobagem. Não é o caso desse livro. Tá bom? Então, eu paro por aqui em relação ao livro Diabo dos Números. Tranquilo, para o pessoal aí que tá aí no chat, que não conhece o livro O Diabo dos Números, é um livro bem legal, conta a história de um menino chamado Robert, e esse Robert tinha 12 anos, ele tinha um trauma lá, uma questão mal resolvida com o professor de matemática dele, logo odiava matemática por consequência, e ele começou a ter pesadelos com a matemática. Toda noite vinha o professor
só que travestido de um diabo, um diabinho muito amigável, não é diabo, sabe? Mas vinha um diabinho ensinar matemática para ele de noite, eram pesadelos. E é legal porque cada capítulo do livro é um pesadelo que o Robert teve, aí vai contando a história do envolvimento dele com a matemática. É um livro interessante, pessoal que não conhece. Poxa, falando em pesadelo, eu me lembrei das minhas provas de cálculo. Ô, Bigode, tem aqui uma outra pergunta que eu queria juntar, que é justamente da Eudita Vieira, Tran, que é o seguinte, a gente tinha falado do Instituto Freudenthal antes, você falou sobre isso, tal e tudo mais, e aí há alguns pontos importantes, alguns slogans, a gente estava até falando sobre isso, o Freudenthal escreveu tem um material que é Matemática Nova ou Educação Nova, até ia depois te pedir para, se você tivesse aí Estou com ela aqui. Um link, maravilha, para poder mostrar para o pessoal. E aí tem alguns slogans que eu queria ler para o pessoal, e aí porque tem muita gente aqui que está assistindo ao nosso programa hoje, que é fã da matemática humanista, que já viu, nossa, as dezenas de programas que a gente já fez aqui ao vivo e tudo mais. E aí eu vou ler alguns desses slogans, né, que o próprio Freudenthal escreveu, justamente como conceitos fundamentais importantes, né, para esse instituto, tá, que ganhou o nome dele. Que é o seguinte: a matemática como atividade humana, ao invés de uma disciplina pré-estabelecida, a matematização da realidade ao invés da realidade já matematizada, a reinvenção ao invés da transmissão de conceitos, a apresentação da realidade como uma fonte a priori da matemática, quer dizer, a realidade vindo antes da matemática e a matemática emergindo da realidade, em vez de apenas um domínio de aplicação que vem depois da matemática, a articulação da matemática com outros domínios, ao invés da apresentação isolada. E aí eu acho que a matemática recreativa aí nesse ponto, né, Bigode, tem elementos muito interessantes para poder promover articulações interdisciplinares. No nosso currículo aí tem uma história, tem uma matemática, às vezes um jogo, uma mancala, por exemplo, pode reunir diversos elementos importantes de forma transdisciplinar. Outra, contextos ricos de significados, ao invés da reunião de problemas de palavras, e a compreensão, ao invés da mera reprodução de mecanismos. Então, esses são aí pilares desse Instituto Freudenthal, né, que o Freudenthal foi o primeiro diretor. E aí surfa aí eu queria ler só para poder contextualizar o pessoal da pergunta da Eudita, tá bom? Eu só quero saber se minha tela aparece. Aparece? Ainda não? Vamos lá, aparece agora. Já está aparecendo. Já lá, pode ir. Eu não estou vendo ela aí ainda. Ela já vai aparecer. Pode ir que ela já está aparecendo. Bom, antes de mais nada, vai parecer que eu combinei com a Elda, né? A Elda é uma grande amiga de 30 anos, tá? E ela, pouca gente sabe, ela trabalhou lado a lado com o Freudenthal, lá em Utrecht, na Holanda, né? Sim. Então, eu tive a felicidade de conviver com ele, mas ela teve a felicidade de trabalhar ao lado dele, né? Então, eu morro de inveja da Elda! Muito bem, gente. Para quem conhece a minha vida acadêmica, que eu tenho uma vida acadêmica, vamos deixar bem claro, né? Eu sou pesquisador da educação matemática de longuíssima data. Antes mesmo dessa área ser constituída, ser reconhecida, virar item lá da CAPES, né? Junto com as minhas colegas do CEM, Centro de Educação Matemática, que a gente fundou lá em 1983, e eu gosto sempre de agregar aí as informações. A Arlete, o Carlos, sim. A Arlete, ela é parte dessa história. Ela era uma professora
E ela começou a frequentar nossos cursos de formação, e aí ela é aquele exemplo da criatura superar o Criador, né? Aí ela foi crescendo, 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 e hoje ela é isso tudo que ela é, né? Mas ela fez parte lá da pré-história do Centro de Educação Matemática. Mas por que eu estou falando isso, né? O Freud, então, ele sempre me influenciou, e eu tive... eu conheci o Freud, então, primeiro, pessoalmente, aí no Rio de Janeiro, você acredita? Ele estava como presidente... Não, ele estava... Eu não sei qual era a função. O presidente de honra era o Biratan D'Ambrosio, era um congresso internacional piagetiano, eu acredito que a Ana Calef talvez tenha ido, né? E ele veio, e eu encontrei, fiz um curso com ele, depois eu reencontrei com ele em 87, 89 e tal, e 90 também. Mas eu sempre me assumi como um produto do pensamento freud-italiano. Não tem nada de italiano nisso que eu falei. Freud é italiano, né? E o Freud, então, eu vou apresentar aqui um pouquinho algumas coisas do Freud. Tem essa figurinha aqui, tá? Que vai aparecer aí na tela, tá? Sim. E aí eu já apresento, porque ele é o cara mais importante da história moderna da educação matemática, né? Ele foi professor da Universidade de Utrecht, ele é alemão de nascimento, fugiu da Alemanha por causa do nazismo. Ele foi orientando, você sabe, né, do Brouwer. Sim. Né? Exatamente. E ele fundou esse Instituto Yovo, que tem uma tradução aí, qualquer coisa do tipo Instituto Pesquisa, Ensino, coisa parecida, que hoje é o Freud Instituto, mas ele foi presidente do ICME. Esses grandes eventos do ICME, foi ele que organizou os primeiros. Ele criou a revista considerada a mais importante da educação matemática, que é a Educational Studies. Tá? Ele homenageia a cada 2 anos um matemático pelo conjunto da obra, pela medalha Hans Freudenthal. A última a ganhar a medalha Hans Freudenthal foi uma brasileira, a professora Terezinha Nunes, conhecida como Terezinha Carraer por muitos. Né? E o Freudenthal, ele barrou a entrada da matemática moderna na Holanda. Né? E você vai encontrar em Freud, então, as primeiras referências à resolução de problemas, né? A matemática pela descoberta, isso tudo parece ser uma invenção recente, mas está lá nos escritos dele, 60, né? E essas palavras, como, por exemplo, a ideia de que a matemática é uma atividade humana, e sendo uma atividade humana, a melhor maneira de aprender uma atividade humana é praticá-la. Em outras palavras, fazendo matemática. E aí é que o meu encontro com com a matemática recreativa é porque eu quis entrar nessa lacuna do que é fazer matemática não oficial, fazer uma matemática que não está pronta, que não tá presa numa página de livro. Né? Então, quais eram as situações que possibilitavam os alunos fazer uma reinvenção? Né? E aí eu entendi que os problemas da matemática recreativa são os mais propícios para fazer isso. Né? E, obviamente, todo o trabalho do Freud está associado a essa corrente que a gente chama de educação matemática realística. Atenção, realística. Eu resolvi manter, no inglês é realistic, tá? Eu resolvi não traduzir para realista, que o realista está impregnado de utilitarismo. E a educação matemática do Freud, então, é para além do utilitarismo. Tá? Então, se eu pensar no utilitarismo, eu não vou ensinar números primos na escola. E não me venha com a história do número da senha do cartão de crédito. Porque, embora, sim, tenha alguma conexão, aquilo não está ao alcance do homem comum. Tá? É uma história que você conta, mas que não faz significado em termos de operacionais, né? E aí tem toda essa coisa do universo freudiano que você colocou aí, que está naquela revista da Unesco, né?
Mas eu vou me concentrar só numa coisinha aqui, que para mim é questão importante, né? A didática do Freud, então, ela é baseada nesses 6 princípios. O princípio da atividade, o princípio da realidade, o princípio da reinvenção, o princípio dos níveis, o princípio da interação, o princípio da interconexão. Atenção, para quem... a ideia da atividade é que a fonte fantástica para você gerar problemas matemáticos é você problematizar a realidade. É você pôr em relação às coisas. É você tentar explicar aquilo que está no teu entorno. Então, o Freud não concebia a ideia de que você podia falar de matemática com criança pequena a partir de um jogo de símbolos. Não, você vai partir a partir daquilo que faz sentido para ela, dos brinquedos, das coisas dela, etc. e tal. Bom, eu não vou me estender nisso, que seria muita coisa, né? Mas algo eu quero falar, que é a questão do sentido do realístico, né? A palavra realístico, lá no holandês, ela vem do holandês sich realiseren. Mas a tradução do sich realiseren significa imaginar, realizar, tornar real na mente. E é aí que eu estou colocando a matemática recreativa. Um problema desafiador, ele é real na mente de quem foi tocado, quem foi mordido por aquela pulga. Tá? Retomando a pulga. Para quem quer uma outra analogia, tá? Contos de fada não fazem parte do mundo real, mas eles são realidade na mente da criança, que pede para você contar de novo, e de novo, e de novo. E ela também inventa histórias, etc, etc. Esse tornar real na mente é a base, né, disso que a gente está chamando de educação matemática realística. Mas eu não vou me estender, né? Eu acho que já dá para o gasto, mas eu só queria dizer que quando eu resolvi me dedicar a pensar a matemática recreativa como um campo de investigação na educação matemática, porque eu queria suprir uma lacuna disso que a gente está chamando de didática lacatosiana. Não, falei bobagem. Misturei os caras. Didática freudentaliana. Sim. Tá legal? É isso. Maravilha, show de bola. Aqui, o Bigode, tá? O Elberson falando aqui, ó, o professor Matias deveria dividir esses programas em até 3 partes, uma tarde inteira falando sobre educação matemática é pouco, ó, muitas coisas dentro desse campo. Maravilha, Elberson. Mas assim, a ideia da matemática humanista é essa, é levar a pulga. Olha a pulga aí, da Ana Paula. Tá levando pulga para casa, Ana, beijo. Posso dar um depoimento rápido, Carlos? Claro, Bigode. Quando eu vi uma propaganda da matemática humanista, eu torci o nariz, eu falei, mais um rótulo. Aí eu comecei a assistir os programas, eu falei, peraí, esse cara, porque eu já te conhecia de eventos, etc e tal, mas Sim. Eu confesso que eu não liguei uma coisa na outra, né? Eu me lembro que eu acho que a gente foi apresentado alguma vez pelo Vanderlei aí da Federal Fluminense, né? E aí eu fiquei aqui com uma pulga atrás da minha orelha, falei assim, pô, esse cara deveria ler Freud, então, ou ele leu Freud, então. E porque estava intimamente ligado. Quando o Freud então fala que a atividade matemática mais do que uma disciplina, ela é uma atividade humana. É isso. Né? Então, que todos os que estão acompanhando essa nossa conversa aqui tenham a curiosidade de ir atrás, tá? Boa, obrigado, Bigode. Legal, olha só, tá justamente aqui cadê o... Peraí, pulei, perdi aqui. Tá aqui, ó, o Elberson estava falando que nunca tinha ouvido falar em Freud, então, olha só. E é nessas horas que para pensar que não sabe de nada. Rapaz, mas isso daí é muito importante, porque, ó, deixa eu te contar agora uma coisa. Eu vim da matemática pura, olha que loucura, né? Aí fui mordido pelo bichinho da educação meio que tarde demais, 96, por aí, tá? Aí o que aconteceu? Um dos primeiros livros que eu li, e eu li muito,
que eu vim, o Bigode falou hoje, a experiência matemática, feito pelo Davis e pelo Hersh. Então, foi um livro que me mordeu, e eu acabei chegando em um livro chamado Mathematics as an Educational Task, que é do Freudenthal. Uhum. É um livrão, eu estudei aquilo, e foi um livro que foi devastador, mas assim, devastador num bom sentido, assim, no sentido de desconstruir coisas que eu tinha em mim, de fazer pensar, ressignificar, repensar as coisas que eu fazia. E aí depois veio os livros de didática da matemática depois dele. Então são coisas que, pô, o Bigode matou a charada aí. Ele foi uma pessoa forte, Lakatos também, né? O Provas e Refutações, eu acho que se vacilar está embaixo do meu travesseiro, porque é um livro que eu já li, sem brincadeira, mais de 20 vezes. Assim, eu tô de bobeira, eu pego o livro do Lakatos para dar uma lida de novo. Então é muito bom, eu fico feliz da matemática humanista estar sendo útil para as pessoas conhecerem, isso é muito legal. A Maria Palmira aí, beijo, Palmira, um beijo para você, que legal, pessoal amigo. Olha, o Cássio Jordano tá aí, ó, falando em pulga, e a caneca. Ó, essa caneca, eu já falei ontem, o Bigode, eu tenho um plano que é o seguinte: se as coisas continuarem do jeito que estão no Brasil, agora falando em termos de governo, etc., como as coisas estão se desenvolvendo, se piorar o negócio, eu vou fazer umas 500 canecas dessa, porque todo mundo quer comprar uma caneca dessa. Estou pensando em fazer umas 1000 canecas dessa, vender, ficar rico e fugir. Fujo. E você pode até ensinar topologia com essa caneca, que é... Exatamente, a garrafa... semelhante ao touro. Essa daqui é uma caneca não orientável, ela desorienta. Ela desorienta. Então, olha aí, muito legal. Pô, a Sônia Santos está falando parabéns pelo programa Matias e Bigode, grande aprendizado. Tá chegando na hora de acabar já, ó, que coisa legal. Arlete Brito, Elberson Bigode disse que trabalha com matemática recreativa na pós do IME na USP. Então, aí, ó, se o Elberson quiser lá... Eu dei 2 cursos, aproveitando o curso de verão, e ele conta também como créditos do mestrado. E sim, eu venho aperfeiçoando esse curso, estou disponível a dar ele em outros lugares, tá? Ele tem vários níveis. Ele tem um nível para professor, tá? Que está em sala de aula, e ele tem um nível para quem quer fazer investigação, né? Infelizmente, eu não dei para nenhuma turma de gente que está fazendo matemática, porque eu gostaria que a produção também desembocasse em alguma coisa de matemática. Eu tenho alguns trabalhos lá do IME que tem boa matemática. Tá? Maravilha. O Elberson, deixa eu só responder uma pergunta que ele fez ali. Ele pergunta se tem alguma faculdade, né, que trabalha. Obviamente que como disciplina, já está lá atrás. Como disciplina, a matemática recreativa não está, né? Agora, existe alguns centros, por exemplo, o cara que organiza toda essa cultura matemática é um cara chamado David Singmaster, que é da Universidade South Bank, na Inglaterra, né? Desde o WICME sei lá, eu acho que é o WICME do Canadá ou o WICME da Hungria, de 88, que ele coordena, tem um grupo internacional que trabalha com matemática recreativa. Tem um grupo em Portugal agora que edita uma revista científica de matemática recreativa, né? E eu acho que foi o próprio Elberson que comentou aí, merece um comentário. Não sei se o Elberson é um estudante, se é estudante de licenciatura ou coisa parecida. Mas eu vou fazer de conta que a pergunta que o Elberson colocou lá atrás, tá, ou a afirmação, tenha sido feita por gente que fez mestrado ou doutorado. A maioria nunca ouviu falar do Freud, então. O cara que estruturou essa área do conhecimento, tá? Então, isso é uma lacuna no programa desses cursos. Como é que você pode falar de educação matemática e nunca ter lido, sabe, da existência do DNS, tá? Ou não sabe o que é psicologia cognitiva, ou o que fez o Vergniaud, etc. e tal.
Então, está criando uma especialização, todo mundo é altamente especializado naquele pontinho, em geral, a concepção do professor sobre isso ou aquilo, e não tem uma visão sobre aprendizagem, sobre currículo. Então, quando a gente está falando que a academia pisou na bola com a BNCC, é que as pessoas estão se tornando mestres e doutores sem ter uma visão sobre currículo, ou sobre processo de aprendizagem. Verdade. Né? Então, é uma crítica que eu estou fazendo para um descaminho que pode estar ocorrendo com a nossa área de educação matemática, que ela não está mais respondendo aos problemas que tocam a educação matemática. Perfeito, Bigode, muito bem colocado aí, assina embaixo. Pô, muito bacana, olha, pessoal tá chegando aqui na hora de acabar, deixa eu ver aqui, o que tem para falar umas coisas importantes, peraí. Atenção, pessoal que está aí ligado na matemática humanista, o pessoal que quiser conhecer o professor Bigode, tem um grupo no Facebook chamado Matemática Recreativa e Didática. Então, o pessoal que tiver nessa rede social, tiver no Facebook lá, pega o celular agora, mó moleza. Pega o celular, aponta para esse código de barra, vai ser levado direto para o grupo do Facebook lá do professor Bigode, e aí participa do grupo, dá uma... Vai ser tiro e queda, só entrar no Facebook, vai ser direto lá, muito legal, muito bacana. E além, deixa eu botar aqui, olha, além desse grupo no Facebook, o pessoal que quiser, também tem ainda, o Bigode tem também um blog muito legal, que é o blog do professor Bigode. Então, o pessoal que quiser conhecer o blog do professor Bigode, também pega o celular, aponta, vai chegar direto lá. Quem quiser o site, todos esses links, eu vou colocar nas descrições do vídeo que eu vou colocar hoje no YouTube. Então, esse vídeo todo esse programa, ele vai ficar, essa versão ao vivo, já no YouTube, vocês podem ver, tá? Mas eu vou baixar, eu vou dar uma editada no programa, melhorar um pouquinho o som, alguns travamentos, algumas coisas que podem ter acontecido, e aí eu vou incluir essas fontes. Tá legal? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal que quiser, olha. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui é o blog do professor Bigode, ó. É esse daí, Matemática Bigodal. Estamos todos bigodados nessa tarde de sexta-feira, amplamente bigodados. Esse rapaz hoje foi um espetáculo a participação do nosso amigo Bigode. Então, pessoal, tá todo mundo bigodado. Visita essa matematicabigodal.blogspot.com para conhecer aí o mais material, mais detalhes do trabalho do Bigode, da atuação dele aí. Sejam, não poupem, visitem lá, cliquem em tudo, etc. Tá joia? E acho que foi alguém tinha colocado aqui, a Janice, obrigado. O Alexandre Dibe, que é uma caneca, grande Alexandre, grande abraço para você, queridão. A Janice está dando parabéns. A Priscila perguntou, depois coloca os nomes dos livros. Vou colocar, Priscila, lá nas descrições do vídeo, que vão ficar no YouTube. Márcia quer caneca, o Vitor quer caneca, o mundo quer caneca, Bigode, o mundo quer caneca. A Cecília quer caneca. Olha, no próximo encontro nacional de educação matemática, queridos, eu serei o cara que vai estar vendendo canecas em algum canto do evento. Eu estarei lá. Grande Anjo, obrigado. Pô, tá todo mundo curtindo aqui. Rodrigo Rios, Bigode. O Bigode, ó. O Bigode quer caneca também. Aí, ó. Então o Bigode quer caneca. Rapaz, eu vou fazer a propaganda. Essa caneca, ela gela mais do que as outras, ela esquenta mais do que as outras. E ela ainda coloca vitamina D pra galera que tá de quarentena sem pegar sol. Ela dissolve vitamina D nos líquidos colocados aqui dentro. Eu só falo besteira. Beleza? Bigode, queridos, a gente está chegando na hora de acabar o programa. Olha só que loucura. Bigode, eu queria te agradecer. Querido, foi um show, rapaz. Foi um show à parte aí, sua participação. Aqui...
Obrigado. Não, diga lá. Eu só queria fazer um comentário sobre o Matemática Bigodal, né? Que, na verdade, eu nem sei fazer blog, mas com a quarentena, eu precisei criar um link com alunos, com professores que eu trabalhava. Então, eu estou começando a trabalhar e eu estou produzindo, colocando, socializando alguns materiais sob demanda. Então, se você escreve para mim lá, eu peço um tempo, daqui 15 dias eu estou postando alguma coisa. Eu estou querendo transformar parte dessa biblioteca em uma biblioteca virtual, tá? E eu fiz uma coisa recente, que eu, como não tinha contato com os alunos, eu inventei um museu, criei um museu virtual de geometria, viu, Ana Calef? Aí, ó, E aí que beleza. eu levei os meninos para passear no Museu Virtual de Geometria, quer dizer, tentando aproveitar e aprender aí a tecnologia para poder tocar a quarentena. Maravilha. Show de bola, Bigode. Deixa eu só falar pro pessoal que está assistindo antes de acabar o programa. Pessoal, o negócio é o seguinte, ó, por favor, inscrevam-se aí no programa, aí no canal do YouTube da Matemática Humanista. Tá assistindo, tá curtindo o programa? Vai lá, se inscreve no canal. Isso vai ser importante para a gente, para o canal continuar a crescer. Dá o seu like, põe lá o seu dedinho. A gente tem um projeto que é de até dezembro desse ano alcançar 10 mil inscritos. A gente deve estar batendo já, passamos já de 5.500, a gente estava com semana passada com, acho que era com 4.900, já entraram 600 pessoas nessa semana, então tá bombando o negócio. Então, vá lá, inscreve-se no canal, a Matemática Humanista é gratuita, é aberta, não tem nem comercial, é para realmente, para vocês terem uma assim, uma experiência limpa, sem... Então a gente vai ter agora um seminário online de educação matemática inclusiva, Bigode, muito legal. Vai começar agora nos meses de agosto e setembro. Um monte de gente confirmada. Hoje confirmaram mais 2 colegas. Semana que vem tem mais. Aí a programação completa vai estar na página do Facebook da Matemática Humanista e também no Instagram. Pessoal que quiser. Tá legal? Maravilha. Show de bola. Então é isso. Pessoal, valeu, muito obrigado. Super Bigode. Aquele abraço, ó. Pessoal, valeu e a gente se fala. Se cuidem, pessoal. Mas não tá para peixe. É isso aí. Maravilha. Todo mundo entendeu. É isso aí. Pessoal, dia 9, a Matemática Humanista volta. A gente vai receber o professor Nilson José Machado. Vai ser muito bacana. Vai estar na semana que vem aqui na quinta-feira com a gente. Tá legal? Fiquem atentos e aí não percam até um próximo programa da Matemática Humanista. Um grande abraço, pessoal. Tchau, Bigode. Obrigado, amigo. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.